Obrigado, Pai, porque enquanto dormíamos, o Senhor estava conosco, nos protegendo, nos iluminando. Obrigado porque o Espírito Santo do Senhor nos despertou para que nós pudéssemos estarmos aqui unidos, Pai. Nos unimos, ó Deus, e nos reunimos para te adorar. Sim, que o Senhor nos dê força, que nos dê sabedoria para te servir, Pai. Servir todos juntos, que todos nós sejamos um em ti, levando esta mensagem de salvação e esperança que o Senhor confiou a cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. Abençoa aqueles irmãos que por algum motivo ainda não chegaram a este culto, Senhor. E aqueles que por algum motivo também não entrarão. Mas que o Espírito Santo do Senhor os incomode. E que seja, Pai, neste momento com cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Amém. 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 Irmãos, hoje à noite, hoje segunda-feira, hoje à noite, nós teremos um culto de gratidão ali na casa da irmã Socorro, ali em irmã Fátima de Ailton. A Fátima, mãe de Deus, Fátima do Frutilândia. E os que moram aqui em Açu estão convidados, né, irmã Fátima? Vamos fazer um culto de gratidão. Essa irmã Socorro, ela tem um motivo específico de fazer esse culto de gratidão. Irmãos, ultimamente tem muitos cultos de gratidão. Isso é bom. Isso está na Bíblia. O apóstolo Paulo diz que a gente deve persistir na comunhão com Deus, testemunhar da fé, ter perseverança na firmeza, na convicção de servir a Deus, porque isso vai gerar muitas ações de graça entre o povo. As bênçãos vão provocar essa reação nos irmãos, a reação da gratidão. O culto de ação de graça, irmãos, é uma resposta às bênçãos de Deus, aos milagres de Deus. E hoje nós temos um culto de gratidão. Eu também, irmão, estou planejando fazer um lá no SIC. Quando eu fizer, eu vou contratar um ônibus para levar toda a igreja para lá, levar e trazer, em nome de Jesus. Estou esperando aí só realizar a bênção. Quando Deus fizer o milagre, que eu vou fazer isso, em nome de Jesus. Foi um voto que eu fiz a Deus. Amém. Vou contratar um ônibus para levar todas as pessoas que quiserem ir. Para fazer um culto lá e a gente passar um dia de lazer. Amém. Com todos os irmãos. Muito bem. Era o que eu iria sugerir, irmão Manuel, que fosse no domingo e fosse de dia. Vai ser para a gente passar o dia todo tomando banho de chuveiro debaixo do pé de oiticica. Muito bem, irmão. E o almoço vai ser campal, lá debaixo do oiticica, todo mundo junto. Pronto. E eu faço o grupo de Chico. E eu que faço o grupo de Chico. Pronto. Se Deus quiser, isso não vai demorar muito, não. Em nome de Jesus. Amém. Benção, irmão. Você fazer o grão de bico é bom demais. Seja louvado. Muito bem. Vamos estudar a lição, gente? Abra aí a Bíblia, vamos para a lição da Escola Sabatina, que o tempo está passando. Eu só tenho 5 minutos para a lição. Então, abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. E hoje começa com aquele texto bem conhecido. É Jesus abençoa as crianças, né? Por que os discípulos mandaram as crianças se afastar? Mandaram os pais tirar as crianças de perto de Jesus. Eles achavam que as crianças incomodavam. Por que aconteceu isso? O que isso tem? Como é que isso pode acontecer? Olha, as crianças, no tempo de Jesus, as crianças ocupavam uma posição social inferior, semelhante à dos escravos. Por isso que lá em Gálatas 4, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo fala sobre essa situação. Eles eram abandonadas, largadas, e principalmente meninas. Naquela cultura, irmãos, naquele tempo, meninas, quando nasciam muitas crianças do sexo feminino, eram jogadas dentro do mato, para morrer lá. E algumas eram encontradas, e a
pessoas criavam aquelas crianças para vender como escravo. Olha que situação. Irmão Nailson, fecha aí o seu microfone, por favor. No mundo greco-romano, crianças com deficiências físicas ou que fossem indesejáveis eram expostas, jogadas em um rio. Olha que cultura, olha que coisa. Se a criança nascesse com defeito, a mãe jogava no rio. E se a criança nascesse sem ter sido desejada, também era jogada no rio. Os meninos eram mais valorizados do que as meninas. Às vezes, meninas eram deixadas para morrer na natureza. E algumas vezes, bebês abandonados eram resgatados para serem criados e vendidos como escravos. Rapaz. Então era comum os adultos discriminar as crianças, rejeitar as crianças, abandonar as crianças. Então, o que Jesus fez pelos que levaram as crianças até ele? É a pergunta da lição. O que Jesus fez? Jesus insistiu que os discípulos não deveriam impedir de que trouxessem as crianças a ele. Jesus deu um ensinamento muito profundo sobre isso, em pleno contraste com a cultura. Jesus disse: o reino dos céus é delas, pertence a elas. E quem não se converter como uma criança não entrará nele. Então, não deixem que seu caráter não cristão não mantenham os pequeninos afastados dele por sua frieza e aspereza. Hoje, graças a Deus, a igreja tem um departamento infantil que cuida, né, que trata essas crianças, que prepara essas crianças, né? Graças a Deus que hoje as crianças são consideradas importantes tanto quanto os adultos. Nunca lhes dê motivo de pensar que o céu não seria um lugar aprazível para elas se lá estivesse. Nunca diga para uma criança peralta, uma criança rebelde, nunca desanime uma criança rebelde. Dê função a ela, dê ocupação a ela. Chame ela para a plataforma. Se é aquela criança que incomoda o culto, ocupe ela durante o culto. Não falem da religião como uma coisa que as crianças não possam compreender. Irmãos, as crianças, elas entendem muito mais do que a gente imagina. Com certeza. Quando a gente faz evangelismo, no final da palestra, a gente faz perguntas, quem mais responde as perguntas do assunto são as crianças. As crianças, elas entendem muito mais os assuntos dos adultos do que os próprios adultos imaginam que elas sejam capazes. Não subestime a inteligência de uma criança. Outra coisa, eu quero encerrar dizendo algo muito triste. Os pais que falam mal da igreja diante dos filhos estão preparando a apostasia deles. Se você quer ter seus filhos na igreja, quando eles forem adolescentes, quando eles forem jovens, não fale da igreja na frente deles. Aliás, não fale da igreja a hora nenhuma. O que falar um para o outro é falar da igreja na frente das crianças, na frente dos seus filhos. Porque quando esses filhos crescerem, que eles não tiverem você, que é a mãe ou o pai, eles poderiam muito bem procurar apoio, procurar refúgio na liderança da igreja. Mas sabe por que eles se afastam da igreja muitas vezes? Porque eles não conseguem apreciar algo que os pais desprezam. Se você é um membro da igreja e você fala da igreja dentro da sua casa,
e os seus filhos ouvem você falar mal da igreja, pode ter certeza, você está trabalhando para o diabo. Você está trabalhando para afastar seus filhos de Deus. Porque a criança vai crescer vendo a sua falsidade, vendo que você é hipócrita. Ele não vai acreditar na sua fé. Ele não vai amar a igreja que o próprio pai ou a própria mãe despreza. Então, vamos ter mais cuidado com as crianças. Vamos seguir o que Jesus disse. Em nome de Jesus, vamos seguir. Vamos dar vez às crianças, vamos dar oportunidade a elas, vamos ter paciência com elas. Eu sempre digo, olha, eu gosto do menino danado, porque os meninos danados são inteligentes. Hoje tem muita criança com distúrbios, com problemas que precisam de acompanhamento profissionais. E aí a gente começa a dizer, menino, você não serve, você não se aquieta, menino, você está perturbando, menino, sai daqui, menino, fulano, menino, o pai, fulano, mãe, a mãe desse menino, não cuida desse menino, não educa esse menino. A mãe tem uma luta com o menino às vezes. Então, gente, a igreja de Deus tem que seguir o ensino de Jesus. Mandar, fortalecer o que a senhora está falando. Eu vou falar assim porque eu tenho um que é bem esperto, né? E às vezes eu sempre diz assim, homem, leve ele não vai só dar trabalho. E eu sempre digo assim, já disse para ele, eu digo para alguns, né, que diz assim, leve o Juan dá trabalho demais. E eu sempre digo assim, eu prefiro correr atrás de Juan dentro da igreja do que chorar na rua atrás dele. Pois é. E outra coisa, a gente pensa que ele não está ouvindo nada. Como quando ele chega em casa, ele diz ao sino tudo o que aconteceu na igreja. Qual foram os louvores, qual foi a mensagem, que jeito a pessoa estava, que jeito, se estava certo, se estava errado, tudo ele sabe dizer. Então, eu, estudando a lição de hoje, achei muito importante, isso reforçou o que eu sempre digo. Pois é. Leve ele para a igreja, não pode que ele vai dar trabalho. E eu sempre digo, e eu aprendi isso com a senhora. Gente, ocupe Juan com alguma coisa, bota ele para fazer uma coisa. E ele fica feliz da vida como bota ele fazer alguma coisa. Ele ama estar à frente fazendo alguma coisa. Então, realmente... Viu, Toninha? Rafael Santos. O touro Rafael Santos. Ele, quando ia para a igreja, quando ele era criança, quando ele era desbravador, eles expulsavam ele do clube desbravador. Os diáconos da igreja diziam, esse menino é o Satanás, esse menino é o Satanás. Quer dizer, olha como é que a gente faz com nossas crianças peraltas, com nossas crianças rebeldes, com nossas crianças problemáticas. Que Deus nos abençoe. Vamos agora para o estudo do livro. Vamos fazer uma oração. Agora, eu peço a Toninha que ore, Toninha, pelo estudo do livro. Oremos. Maravilhoso Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor Jesus, somos gratos porque temos um Deus que nos protege, nos alerta, nos adverte. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, por essas crianças que tu nos concedeu essas bênçãos. Só pedimos uma ajuda especial, meu Pai, para que possamos ter discernimento para cuidar de cada um deles. Sim, Deus. Por favor. Nesse momento também quero me colocar a leitura do livro, Senhor Jesus. Sim, Deus. Seja uma pessoa que nesse momento vai passar essa mensagem para nós. Amém. Que Deus, o Santo Espírito o guie e também venha falar o nosso coração. Obrigado, papai, mais uma vez, em nome do Pai. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Ora,